Os capítulos 1 ao 7 de Terceiro Nefe trata de uma época difícil para os nefitas fiéis, que enfrentavam ameaças de descrentes devido à aparente demora no cumprimento das profecias sobre o nascimento do Salvador. Foi uma época de sinais milagrosos e do cumprimento de profecias, mas também de incerteza, dúvida e grande oposição. Podemos aprender muito com esses eventos, pois são lições atemporais sobre fé, perseverança e especialmente sobre confiar nas promessas do Senhor. Imagine por um momento que você estivesse entre os nefitas naquele tempo. Você é um seguidor fiel de Jesus Cristo e acredita nas profecias sobre seu nascimento, especialmente naquelas proclamadas por Samuel, o Lamanita. Samuel profetizou que o nascimento do Salvador seria marcado por uma noite sem trevas, uma luz milagrosa que assinalaria a vinda do Filho de Deus. Mas com o passar do tempo, essa promessa ainda não havia sido cumprida, e os descrentes começaram a zombar e a exigir prazos, como vemos em 3 Nefe 1:5. Eles chegaram ao ponto de estabelecer uma data para matar os fiéis, caso o sinal não se manifestasse. Imagine o medo e a ansiedade que você sentiria. Por mais que confiasse nas profecias, a oposição era esmagadora. Os descrentes causavam um grande tumulto em toda a terra. Muitas vezes, em nossas vidas, nos encontramos em situações semelhantes, quando as promessas do Senhor parecem estar demorando e as pressões ao nosso redor nos instigam a duvidar. Nesses momentos de incerteza e perigo, o Senhor exorta Nefe e, por meio dele, a todos nós. Levanta a cabeça e tem bom ânimo. O cenário apresentado nos revela uma clara divisão entre os que acreditavam nas profecias e os que não acreditavam. O tumulto provocado por essa incredulidade gerou medo e ansiedade entre os que acreditavam. Podemos imaginar a pressão e o desânimo que se abateu sobre aqueles que tentavam manter sua fé intacta, mesmo diante de circunstâncias tão desafiadoras. No entanto, a resposta do profeta Nefe nos ensina a importância da perseverança. Ao invés de sucumbir ao medo ou à dúvida, ele clamou fervorosamente a seu Deus. Essa é uma importante lição para nós. Em meio à adversidade, devemos recorrer ao Senhor em oração, buscando sua orientação e consolo. O convite do Senhor para Nefe, e não foi apenas uma promessa de que o sinal se manifestaria em breve. Foi também um convite para que Nefe e todos nós olhássemos além das dificuldades imediatas e focássemos na confiança no Senhor. Levanta a cabeça e tem bom ânimo. É uma frase que ressoa com uma profundidade espiritual incrível. Quantas vezes o Senhor nos convida a fazer o mesmo? Quando nossas circunstâncias parecem desoladoras, Ele nos convida a elevar nossos pensamentos e corações, a confiar nele e em suas promessas. Os fiéis nefitas enfrentaram um momento decisivo. Eles poderiam ter desistido, perdido a fé e se juntado aos descrentes. Mas, em vez disso, seguiram o exemplo de Nefe, o profeta. Ele clamou fervorosamente a seu Deus em favor do povo. Aqui aprendemos uma lição fundamental. Em tempos de incerteza e perseguição, nosso primeiro refúgio deve ser o Senhor. Quando todas as outras portas parecem fechadas, quando os desafios se acumulam, o Senhor sempre está à disposição para ouvir nossas orações sinceras. Nefe clamou com fervor. E é esse fervor que precisa acompanhar nossas orações quando nos encontramos em meio a dificuldades. Orar com todo o coração, com fé sincera, buscando não apenas a ajuda de Deus, mas a conformidade com sua vontade. Vivemos em um mundo que frequentemente nos desafia, seja por meio de dúvidas, pressões sociais ou até mesmo perseguições diretas por nossa fé. Assim como os nefitas fiéis, podemos nos sentir isolados ou atacados por aqueles que não compartilham de nossas crenças. Mas o Salvador nos convida a continuar firmes em nossa fé,
porque Ele cumprirá todas as suas promessas no seu tempo. Ele não apenas promete que os sinais virão, mas também que estará ao nosso lado em cada etapa da jornada. Ao examinar 3º Nefi 1 a 7, vemos claramente que os fiéis que perseveraram em sua fé foram recompensados com o cumprimento das promessas divinas. Eles enfrentaram desafios imensos, mas mantiveram sua confiança no Senhor. Isso nos leva à importante questão: qual é a diferença entre aqueles que permanecem fiéis e aqueles que não? O que sustenta a fé dos discípulos de Cristo? A resposta está em sua paciência, dedicação e confiança no Senhor. Em 3º Nefi 1, vemos como os nefitas continuaram fiéis, orando e buscando refúgio no Senhor, mesmo quando parecia que o tempo estava se esgotando. E no momento certo, o Senhor cumpriu sua promessa, e a noite sem trevas anunciando o nascimento do Salvador se tornou uma realidade. Isso nos ensina que, em nossa caminhada de conversão, é necessário um esforço contínuo. A conversão ao Evangelho de Jesus Cristo não é um evento momentâneo, mas um processo diário de fé e comprometimento. O exemplo dos nefitas não é apenas uma história do passado. Ele tem grande relevância para nós hoje. Vivemos em tempos de grande incerteza e muitas vezes somos tentados a duvidar das promessas do Senhor. Podemos enfrentar oposições espirituais, sociais e emocionais que tentam nos afastar do caminho da retidão. Assim como Laconeu resistiu às ameaças de Gideane e os ladrões de Gadianton, somos chamados a resistir às tentações e enganos de Satanás. Ao fazermos isso, podemos lembrar as palavras de Jesus Cristo, que repetidamente nos convidou a ter bom ânimo. Ele sabia que enfrentaríamos desafios, mas nos assegurou que ele já venceu o mundo. Não importa quais sejam as dificuldades que enfrentamos, o Senhor está conosco e nos oferece consolo e direção. O presidente Nelson nos lembra que, mesmo em meio às maiores dificuldades, podemos encontrar alegria quando focamos em Jesus Cristo. Assim como uma câmera precisa de foco para capturar uma imagem nítida, nossa vida espiritual precisa de foco em Cristo para permanecermos firmes. Se nos concentrarmos nele e em suas promessas, podemos enfrentar qualquer desafio com fé e coragem. O Senhor cumprirá todas as suas promessas a seu próprio tempo, e até lá, ele nos convida a continuar com bom ânimo e fé. Em tempos de incerteza e provação, assim como os nefitas fiéis, somos chamados a confiar plenamente nas promessas do Senhor. Mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras, devemos lembrar que Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos fortalecer e guiar. Se mantivermos nossos corações e mentes focados em Jesus Cristo, encontraremos coragem para perseverar. O cumprimento das promessas do Senhor virá no seu tempo perfeito. E até lá, somos convidados a continuar firmes, sabendo que Ele jamais falhará. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe o vídeo com quem você ama. Ah, não esquece de ativar o sininho das notificações. Até a próxima!